Então, pessoal, eu espero que todos estejam bem, né? E como foi prometido, eu avisei a vocês que eu iria gravar esse vídeo com um exemplo, né, de cada tipo de rocha que é possível encontrar. Essa aqui nós temos a rocha ígnea. Essa aqui é a rocha sedimentar, metamórfica. E essa aqui é a nossa rocha sedimentar. Então, partindo do pressuposto, né, daquilo que vocês leram, né, nos slides e também na nossa discussão que tivemos na nossa aula de videoconferência, nós temos que imaginar, iniciando um processo, pensando no que diz respeito à cristalização, né, dos magmas, aquilo que já foi explicado, que os magmas irão se cristalizar, irão formar os minerais, que consequentemente um agregado de minerais dá origem às rochas. Então nós temos aqui a nossa rocha ígnea, que ela é formada aqui por minerais. Essa aqui é uma rocha com características que os minerais tiveram tempo para eles crescerem, certo? E com esse tempo os minerais conseguiram se desenvolver. Então é possível que nós consigamos ver os minerais a olho nu. Então, com isso, ele vai obter, né, esses minerais, vai obter uma característica textural para esse tipo de rocha. É importante frisar que nem sempre em todas as porções a rocha vai ter assim similaridades, né, vai ser sempre igual, mas no que diz respeito a esse tipo de rocha, nós temos pouca variação nessa composição. Novamente, evidenciando que aqui se trata de uma rocha granítica. Esse aqui é o famoso granito, que o granito ele pode variar entre suas cores, ter cores mais rosadas, ter cores mais embranquiçadas e por vezes ter cores até mais acinzentadas. Isso vai ser caracterizado pelo tipo de mineral que é ali formado. Quando nós temos mais minerais aí de quartzo, feldspatos, plagioclasos, ele vai ter um tom mais esbranquiçado. Quando tiver mais plagioclase, mais feldspato potássio, né, KF, álcool de feldspato, em relação ao plagioclase, ele vai ser mais rosado, e assim sucessivamente. É importante frisar que então o granito ele é formado, que nem foi explicado em aula, essencialmente por esses minerais, os minerais de quartzo, os minerais aí plagioclaso, os minerais aí feldspato potássicos e esses minerais mais escuros aqui, que por vezes pode ser o grupo das micas denominado aí de biotita, e também nós temos aí por vezes minerais de anfibólio. Geralmente é composto aí num processo de formação aí desse tipo de rocha. Aqui só dando uma aproximada para vocês verem, ó, os minerais aqui. Aqui nós temos alguns minerais. Esses mais rosados aí a gente chama de álcool de feldspato, né, de feldspato potássico. Esses mais esbranquiçados a gente chama aí de plagioclaso. Esses aqui que são mais vítreos é o famoso quartzo. E esses aqui mais escuros, né, tem coloração mais escura, né, mais preto. Por vezes aí são as biotitas e por vezes aí nós temos os anfibólios. Então, pessoal, nessa questão vocês vão respondendo a atividade prática, né, que eu vou deixar juntamente com o vídeo. Vocês vão pegar, vão dar uma olhada, eu vou dar um tempinho parado e vão responder algumas perguntas que eu deixei relacionado à rocha ígnea. No caso aqui é um granito. Eu vou fazer algumas perguntas, como por exemplo, vocês vão ver na folha, mas por exemplo, qual foi o ambiente de formação, entre outras características. Tranquilo? Aqui só mostrando para vocês novamente. E agora, passando aqui para a nossa rocha metamórfica, é possível notar que, querendo ou não, elas têm cores parecidas. Elas têm cores similares. Por que eu escolhi essa rocha metamórfica, que a gente chama de gneiss, por essa estrutura aqui, ó, que vocês estão vendo, que foi explicado na aula qual é o nome dessa estrutura, onde os minerais aí, eles se separam, né, formando essas características, e vocês vão responder na atividade prática. Mas o que eu queria dizer é que, pensando naquilo que foi explicado na aula, que a rocha metamórfica ela é oriunda ou de uma rocha
que foi formada por um processo de sedimentação ou por uma rocha que passou aí pelo processo de cristalização. Foi formada uma rocha ígnea que posteriormente passou por um processo de metamorfismo. O que eu queria evidenciar para vocês é que essa rocha metamórfica aqui, ela é originada de uma rocha granítica muito similar a essa rocha granítica que vocês estão vendo aqui. Por isso que não é possível a gente ver, ó, vou pegar, aproximar ela de vocês. É possível verificar, ó, a mesma ocorrência dos minerais que foi mostrado na rocha anterior. É possível nós ver aqui, ó, os feldspato potássico, que é esses mais rosados. Esses mais vítreos aqui, ó, é possível evidenciar que é o quartzo. Esses mais esbranquiçados em algumas porções são os plagioclasos. E esses que estão aqui na porção mais escura da rocha, nada mais é do que as biotitas e, por vezes, aí, os anfibólios. Então, a gente tem aqui uma rocha metamórfica, que é aí denominada de gneiss, por causa dessas características estruturais que vocês também vão responder na pergunta do estudo dirigido relacionado às rochas metamórficas. Então nós temos aqui essa rocha ígnea, ela passou por um processo de metamorfismo e formou essa rocha metamórfica que é denominada de gneiss. Então vocês vão responder qual foi aí o processo metamórfico, né, que deu origem a essa rocha, que tipo de metamorfismo, qual é o nome dessa estrutura aqui e entre outras perguntas que vão estar localizadas na folha da atividade prática. Então aqui nós temos essa rocha metamórfica que eu vou dar um tempo aqui melhor para vocês visualizarem. Aqui, ó, é possível notabilizar como é que se comporta, né, os minerais aqui na outra porção da rocha, nas outras porções. Tranquilo? E por fim, nós temos aqui a nossa rocha sedimentar. Isso aqui nada mais é do que um arenito. O arenito aí, como a gente viu nas aulas, ele é formado aí principalmente por ambientes fluviais, né? Fluviais, por vezes aí também é formados por transporte eólico, mas aí em outras porções. Mas aqui é possível ver os sedimentos aqui, ó, todos os sedimentos consolidados em todas as suas porções, formando aí a nossa rocha sedimentar, o arenito. E que eu irei perguntar para vocês no estudo dirigido, mas nada mais do que quais são os ambientes, né, que pode formar esse arenito, quais são os tipos de agentes de transporte que podem formar esses arenitos e outras características que podem ser relacionadas à formação desse arenito. É importante frisar que dando um zoom, ó, ficou meio desfocado, mas é possível ver também aqui, ó, minerais, esses branquiçados aqui é o plagioclaso, esses mais rosados aí são os feldspato potássicos e tem alguns aí que são vítreos, que tá meio ruim de ver, mas a gente tem um por aqui nessa porção. Tá meio ruim de ver, mas a gente tem um por aqui. É difícil de focar. Aqui a gente tem um quartzo. Então, para vocês relacionarem, né, que os minerais, os mesmos minerais, eles podem formar diferentes tipos de rochas e estarem localizados em diferentes porções da nossa paisagem global. No que diz respeito, essa mesma rocha pode formar uma grande serra, né, uma grande serra com características mais próximas aí a questões a formação de grandes áreas sedimentares, enquanto dessa rocha a gente já é formada a partir de grandes corpos aí magmáticos, que vocês vão responder que corpos são esses, e vai formar grandes maciços rochosos na paisagem. E essas rochas metamórficas aqui, elas já formam serras de menores teores de concentração, mas também pode ser grandes maciços de serra, só que vai apresentar formas diferentes do que no que diz respeito aí às rochas ígneas. Então, pessoal, para finalizar, nós temos aqui essas três rochas, né? Vocês vão responder o estudo, a pesquisa prática, né? A atividade prática. O que eu queria evidenciar para vocês que, como já foi dito, os mesmos minerais aí, eles podem formar diferentes tipos de rochas, aí vai depender do ambiente que eles estão posicionados. É claro que essa rocha ígnea, ela pode ter sido originada, né, do produto aí do intemperismo,
dessas outras duas rochas aqui, tanto a rocha magmática como a rocha metamórfica, ou da própria rocha sedimentar aí, possando ser outro tipo de rocha. Como eu evidenciei para vocês, as rochas ígneas são formadas a partir aí da cristalização, né, dos magmas, e as rochas metamórficas, elas são formadas aí pelo processo de metamorfismo, tanto numa rocha aqui magmática, tanto numa rocha metamórfica ou também numa rocha aí sedimentar. E isso vai depender em que ambiente cada uma dessas rochas estarão em contato. Então, pessoal, era isso. Eu espero que vocês entendam, né? E respondam a atividade prática, que é bem simples, baseado nisso que eu falei agora nesse nosso vídeo prático e nas 3 aulas relacionadas aos diferentes tipos de rochas, é possível responder tranquilamente. Então, é isso.